Você pode não ter percebido, mas a nossa geração é a última que vai ter a lembrança de assistir a televisão aberta, ou pelo menos a programação como é que ela era antigamente. Você pode não saber, mas a televisão mentiu muito pra gente, seja nos programas de calouros, seja até com a medição de audiência, ou até mesmo com os reality shows, que vieram de um experimento bem cabuloso lá dos anos 70. Hoje eu vou revelar toda a verdade da televisão pra você no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Eu acho que a televisão aberta, ela sempre foi muito fundamental na nossa criação, né? Porque vários conceitos que a gente aprendeu, ou pelo menos experiência de vida que a gente tem, veio de lá. Vocês já perceberam aquela coisa de quando a gente vê um país diferente ou viaja pra um lugar, a gente, eu lembro disso, porque não sei o que, era tão legal. E a gente só podia acessar isso por conta dos filmes da sessão da tarde, da televisão aberta, né? Mas vamos relembrar aqui alguns dos mistérios que nós precisamos solucionar. Por exemplo, Regis Rezin, o profeta dos gols do Campeonato Brasileiro. A defesa do pênalti do Sérgio deu motivação para o Palmeiras partir em busca do terceiro gol. Atenção, porque vai acontecer agora. Depois deste cruzamento na área, de cabeça. Gente, eu não sei se vocês têm noção disso, mas o grande mistério dos anos 2000 era como o jornalista Regis Rezin, que trabalhava no Esporte Espetacular, lá, passava domingo de manhã, ele fazia a previsão dos gols da rodada. Ele tava falando ali, falando assim, e agora, realmente, foi o momento em que ele tropeçou e saiu o gol. E saiu o gol, e a gente ficava assim, meu Deus, mas como que ele fez isso? Isso eu acho que é um pré-bet, né? Verdade, Barbarelando. Ele poderia estar manipulando resultados. Imagina se tivesse um Regis Betting. Mas então, Mago Mascarado, revele o seu segredo. Como o Mr. M faz essa coisa? Vocês têm que entender que a televisão, ela é cheia de mutreta, né? Mas não mutreta do jeito ruim. Ela é cheia de trabalho duro também. E esse negócio do Regis Rezin nada mais é do que um trabalho duro. Vocês acreditam que ele ficava atrás do gol e toda jogada de ataque ele narrava como se fosse o gol e mantinha pleno aqui, ó. E então foi o gol. Eu queria ver as coisas que não deram certo, porque era 999 narrações que não deram certo para duas ser o gol. Realmente, isso aí que é um mistério. Mas eu tenho um mistério maior sobre isso. Agora eu tenho que pôr as caraminhosas pra pensar aqui. Como que ele sabia que ele estava do lado certo, que ia ter o gol? Porque o outro time poderia fazer o gol também. Ele não saía correndo de um ataque pro outro. E quando o jogo ficava 2-1, um gol pra cada um no primeiro tempo? Mais trabalho árduo. Mais trabalho árduo e uma boa edição pra falar assim, não lembro do gol do outro time não, vamos colocar só esse aqui. Mas eu tava lembrando outra coisa aqui. A gente sempre acreditou durante toda a nossa vida televisiva, né? Você lembra de algum show de calouros? Pode ser de qualquer tipo, pode ser o show de calouros do Silvio Santos, pode ser o show de calouros do Raul Gil. O Raul Gil, qualquer coisa assim. E esse show sempre tem os jurados, né? E esses jurados sempre tem um jurado malinha. Por exemplo, você lembra do Pedro de Lara, né? Gostaria que você me entendesse que eu entendo dessas coisas. Ranzinza, nossa, eu não gosto de nada. E o que a gente lembra mais, assim, dos programas, principalmente do SBT, que tinha muito calor, né? É do Arnaldo Sacomani. Você lembra dele, né? Não preciso nem falar, né? Pelo amor de Deus. Agora, pensando aqui com seus botões, e os meus também. Não, melhor deixar o meu fora disso. Não, pode pôr o seu na reta. Ah, que droga! Será que é pura coincidência que todo o corpo de jurados tenha uma pessoa mala, uma pessoa descolada e uma pessoa sábia? Eu acho que isso não é coincidência, né? Na verdade, isso são arquétipos que as pessoas tentam colocar no programa para criar identificação com você. Por quê? Porque eles querem gerar o debate. Então, normalmente você vai perceber, desculpa estragar a sua vida, né? Mas você vai começar a analisar isso muito mais. Mas todo programa de televisão tem alguns arquétipos que são como se fossem as personalidades, uns personagens construídos para gerar o debate, porque, por exemplo, a missão do cara chato é ser chato para você ficar assim, não sei o que, eu não concordo com você. A missão do cara sábio é trazer a sabedoria para aquela coisa, falar assim, não, esse cara entende pra caramba, né? E a função do Sérgio Malandro é falar how yeah, yeah, né?
Basicamente, ser só divertido. E se você parar pra pensar, olha o tanto que isso engajava antigamente, hein? Mas falando em jurado também, a gente pode lembrar de uma outra coisa e ter uma prova de um experimento que faz essa coisa valer a pena. Ficou maluco? Mas eu vou te explicar. Você já ouviu falar que as coisas são manipuladas na televisão? Muitas vezes, né? Principalmente eu sei que a maioria aqui não gosta do Big Brother, mas a gente tem que falar do Big Brother. Sabe por quê? Porque ele mostra um aspecto muito interessante da nossa sociedade e até um experimento social lá dos anos 70 que deu o que falar. Muita gente fala que a edição do Big Brother é manipulada, que é tipo assim, mas eu não sou tão ruim assim, eu só sou ruim assim porque colocaram na edição. E é claro que eles colocam na edição, porque eles têm que colocar vários arquétipos dentro da casa para você se identificar com um, odiar o outro, só que tem o sorteado que ele vai ser odiado mesmo, né? Então, assim, a pessoa pode não ser ruim, mas ela é tratada como tal, porque todo vilão tem que ter o seu antagonista, o injustiçado, porque aí sim, né, a gente gosta desse negócio do bem e do mal, dessa luta, e o bem no final a gente faz vencer, fica mais interessante. Mas fora a parte da edição, a gente tem que entender também que o meio, ele pode influenciar as pessoas. E como que a gente prova isso? Que a gente de fora aqui tá falando assim, não, eu nunca ia fazer isso aqui, eu não ia tomar determinada atitude, né? Mas só que em 1971 teve um experimento que se chamou a prisão de Stanford. E o que consistiu esse experimento? Eram pessoas, estudantes, né? E eles queriam fazer o seguinte, será que se a gente colocar essas pessoas presas num ambiente controlado, as reações delas vão ser o quê? Eles fizeram uma simulação de prisão. Como é que funcionou? Pegaram 24 pessoas com saúde mental ok, todo mundo lá, estudante de psicologia, que fique bem claro. Colocaram 12 como se fossem prisioneiros e 12 como se fossem os carcereiros. E prenderam essas pessoas nos alojamentos delas, nos quartos delas e tal. Pra coisa ficar mais real, eles pegaram os policiais, deram uma batida nessas pessoas que iam ficar preso lá, tipo assim, tiraram a roupa deles, revistaram, fizeram aquela coisa bem, né, bem fidedigna, se é que a gente pode dizer assim. E além de tudo, não deixaram que os nomes deles fossem usados. Eles acabaram se tornando números. E da mesma forma, fizeram com que os carcereiros usassem óculos escuros, usassem aquelas coisas e tal, pra ficar parecendo mais imponente e também tirar um pouco da humanidade das pessoas, né? Pra eles não ficarem olhando nos olhos dos prisioneiros. O experimento era pra durar 2 semanas. Mas o que aconteceu? Com 6 dias, o povo começou a enlouquecer. Os prisioneiros começaram a perder um pouco da sanidade, um pouco da humanidade, começaram a ficar bem agressivos e os carcereiros meio que se colocaram numa situação de poder e acabaram tornando algumas coisas mais, vamos dizer, ditatoriais. Começaram a humilhar os prisioneiros e isso tudo sem precisar, né, de muito estímulo. Acabou que aconteceu. Então, se isso acontece com os estudantes de psicologia no ambiente controlado, quem dirá o Big Brother com gente comendo 35 ovos por dia, né? Uma coisa que a televisão conseguiu estragar pra gente foi a noção de publicidade. Vocês notaram como é que a publicidade criou um Brasil, um universo, uma sociedade brasileira que não existe nem a pau? Começando pelos comerciais de margarina. Olha isso aqui da Doriana. Quem é que sempre faz tudo com carinho e faz tudo com jeitinho pra família alegrar? Aqui tem Doriana, a gente logo vem. Os elogios são todos pra você. É Doriana, os elogios são pra você. Vamos falar a verdade aqui. Quem vai ser feliz comendo margarina? Primeiro de tudo é isso, Barilando. A segunda coisa, quem que tem essa casa cheia de gente chamando? Hoje em dia ninguém chama pra casa de ninguém, Barilando. Tem o avô, a avó, não sei quem, todo mundo cachorro. Segunda coisa, quem que está totalmente arrumado em casa? Todo mundo está pelado em casa, com o cabelo desgandalhado, escangalhado, que é a palavra mineira mais legal que existe, né? Escangalhado. Todo detonado, com baba de dormir aqui, não lavou o rosto ainda. Quem que senta à mesa para tomar o café da manhã? A gente come o pão de sal com manteiga em frente à televisão, vendo as notícias tristes do dia a dia. Segurando o pratinho aqui perto do queixo. Exatamente, para não sujar o sofá com o negócio do pão. É isso que a gente faz, sabe? Tem um avôzinho de suspensórios brincando com um avião com a criança. Ele saiu de onde? Terra Nostra? E o povo também não trabalha, né? Porque é 5 minutos pra tomar o café, olha lá. Você tá doido, o povo deve acordar às 5 horas da manhã. Então é legal a gente pensar também, olhando esses comerciais antigos, como é que eles pintaram o Brasil
Essa casa nem muro tem, Babarelando. Que casa que não tem um muro aqui no Brasil? Vai cagar no mato? A gente não aceita isso aqui, não. Mas além de tudo, na televisão, uma coisa que eles sempre querem te enganar é com produto mequetrefe. Aquele produto que eles anunciam e não serve direito. Você quer uma coisa que não vai te enganar? Uma roupa com tecnologia que com certeza você vai querer muito ter várias? É a Tech T-Shirt da Insider. É uma camiseta que resolve problemas reais do dia a dia. Vamos supor, você tem que viajar. Você percebeu que hoje em dia, cada dia que tá passando, as malas vão diminuindo. Você só pode levar uma malinha de mão, não sei o que, não sei o que. Em vez de você ter que levar aquele tanto de roupa, que tal levar uma camiseta que não vai te deixar feder, desamassa no corpo, que é bem importante, e que também vai ter um tecido mais garboso, mais pesadinho, que vai te dar um contorno mais legal. É bom, né? Então, com o cupom NERDSHOW, eu vou te dar esse incentivo para você ganhar 15% de desconto em todo o site. Eu tô falando de Tech T-Shirt, mas tem de tudo quanto há lá. Você pode dar uma olhada e fazer o seu pedido, porque o cupom serve para todos. Não deixa de entrar no site, que eu vou deixar aqui na descrição, e aproveita, porque o cupom é por tempo limitado. Mas a publicidade, ela só existe porque existe audiência. Isso é uma grande verdade, né? Porque a televisão, desde sempre, você ouve falando assim: estamos em primeiro lugar no Ibope. Ou então a Globo gostava de se vangloriar. A Globo dá 5 pontos de audiência até desligada, que era a maior emissora do país. Ainda é, né? Na verdade. Mas a medição sempre foi considerada pelo Ibope. Mas só que, vamos falar um pouco do que é o Ibope e como que isso tá acontecendo, principalmente no mundo de hoje, porque tiveram até algumas polêmicas, né? Pra quem acompanhou o Mundial de Clubes lá, que jogou o Flamengo, Botafogo e tal, a Cazé TV, que fez a transmissão, até deu umas rupiadas lá com o pessoal do Ibope. Por quê? Qual que é esse método? Vamos entender um pouco só sobre o que é o Ibope e como que isso é medido? O Ibope é uma medição em pontos de audiência que mostra quais televisores brasileiros estão ligados em determinado canal em determinado horário. Mas como que eles fazem isso? Eles têm um aparelho que chama People Meter, em que eles instalam nas televisões, que eles pedem às pessoas, né? Eles não recebem nada por isso, mas eles fazem a medição do que essas pessoas estão assistindo. Eles fazem isso de algumas formas. Eles fazem em 15 capitais brasileiras e são mais ou menos 10 mil aparelhos conectados. Ou seja, eles fazem um escalonamento das pessoas que estão assistindo naquele momento, fazem uma projeção nacional para alcançar os 220 milhões. Ok. Só que nós temos alguns pontos aqui. A primeira coisa é que são 10 aparelhos, mas lares únicos são mais ou menos 6 mil, porque tem casas que tem mais de uma unidade de televisão. E eles escolhem esses lares de acordo com o perfil demográfico. Ai, meu Deus, a minha igreja não aceita isso. Calma que não é isso não. Demográfico vem de sexo, idade... Sexo, sim, gosto. Qual que é a classe social da pessoa, quanto que ela ganha isso e tal, perfil, localização, um monte de cabrobró danado. Só que esse sempre foi o perfil aceito, né? Eles fazem essa média para colocar para 220 milhões de pessoas. O que você acha dessa medição, Babarelando? Acho que não tem muito a ver, sabe? Porque quando você pensa em estatística, você tem que pegar uma amostra que representa a população inteira. Quando eles escolhem determinados estados, pode estar até enviesado qual é o tipo de emissora que eles assistem. Eu não acho que é uma representação muito heterogênea, não. E exatamente foi um questionamento que as pessoas têm feito hoje em dia. Por quê? Porque a medição de Ibope meio que ela move todo um mercado. Ela não é só feita para mostrar para televisão assim, nossa, estamos em primeiro lugar no Ibope. O que isso significa? Significa que as cotas de patrocínio para aquele canal vão ser mais robustas, porque supostamente um ponto no Ibope quer dizer que 1% da população brasileira está assistindo aquele canal na hora. Entenderam o poder disso? Vou simplificar essa fala. Se você pagar aquele canal que tem mais gente vendo, você vai vender mais produto. Exatamente. E é por isso que as agências também contratam o Ibope e se baseiam nele para escolher qual canal que eles vão usar, o quanto de dinheiro que eles vão gastar em tal, porque isso é como se fosse a norma do mercado. Mas agora vem a grande polêmica. A televisão sempre foi medida assim e continua sendo medida assim. Qual é o problema? Hoje a gente usa muito Smart TV. Ele já tem algumas soluções que mostram para pegar, por exemplo, no roteador, que você tá vendo tal aplicativo, mas eles não mostram qual canal do YouTube, por exemplo, ou qual streaming que você tá assistindo. Se é Netflix, se é isso, se é aquilo, ou qual coisa dentro do Netflix que você tá assistindo. Isso tem gerado uma grande discussão no mercado de será
será que a televisão realmente tá dando o que ela tá dando ou será que não? E tem um grande outro problema. O Ibope hoje em dia só faz a medição de aparelhos de televisão. E o tanto de gente que vê no celular, dentro de casa, no tablet, vê fora de casa também. Então isso tá virando um grande debate de como é que vai ser medida daqui para frente o mercado da televisão. É um grande problema que o mercado tá tentando resolver. Eu acho que vai ser uma solução bem difícil e a resposta com certeza não vai ser absoluta. Mas essa coisa do Ibope, ela também mostra um outro lado da televisão que talvez seja uma coisa que tem enganado a gente durante eras, se é que a gente pode dizer assim. Nem só a nossa geração, como a geração anterior também, e principalmente ela tem prestado muita atenção nisso. E que para mim é uma das coisas mais perigosas que guarda a televisão, que são as notícias. Corta aqui pra mim. As notícias são muito perigosas. Os jornais, os flashes e até o que a rede social tá trazendo de notícias hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Você já percebeu que a televisão tem te manipulado com notícias? Eu não estou nem aí pra isso. Será mesmo? Vou te falar uma coisa pra gente pensar aqui, mas eu quero que você ouça com o coração aberto. Na verdade tem que ser o convite aberto, né? Que senão é uma pessoa nova. Mas esteja com o coração aberto pra receber isso aqui. Você acha que as notícias que a gente tem hoje são realmente, primeiro, de relevância? Segundo, você acha que as notícias têm o tempo de tela que elas realmente deveriam ter? E com tempo de tela eu quero dizer, será que vale a pena bater na mesma notícia o tanto de tempo que as pessoas têm batido? Vou te dar um exemplo. Finge que você tá vendo o telejornal que você normalmente assiste, ou a fonte de informação, não precisa ser só a televisão, pode ser, sei lá, o celular, uma página que você vê. Vamos falar do assunto que ficou muito em alta e todo ano volta, a gripe. Todo mundo fala assim, a vacina da gripe, oh meu Deus, a gripe, que a gente considera que é uma coisa meio superada. Todo mundo gripa, todo mundo pega. Porém, você percebe que quando chega numa época de um frio, ou que o pessoal fecha mais as janelas, começa o jornal a falar muito sobre gripe, e todo ano é impressionante como chega uma notícia assim, os casos de morte por gripe aumentaram em 50%. Aí você já fica alarmado, porque você já fica maluco, assim, mas como assim 50%? Então tá tendo uma epidemia de gripe, e todo mundo começa a falar sobre isso, e eles começam a ter mais tempo de tela, porque eles querem saber, meu Deus, como é que o pessoal tá morrendo mais de gripe? Só que uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção nisso é que as chamadas podem ser totalmente manipuláveis. Por exemplo, se duas pessoas morreram de gripe no ano passado e esse ano em São Paulo morreu mais uma pessoa de gripe, isso já aumenta os indicadores em 50%. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? É engraçado como que as notícias, elas dão a notícia, elas retroalimentam o medo coletivo das pessoas, e com esse medo coletivo eles colocam mais coisas e ganham mais anúncios. Por quê? Porque isso vai aumentar o interesse, o Ibope, e vai aumentar também a nossa sensação do perigo. E a sensação do perigo é uma das coisas que mais vende na televisão. Dito isso, eu sou medrosa, então eu vacino contra a gripe. Não, eu vou vacinar também. Não tô falando que eu não vou vacinar, mas eu acho que esse exemplo foi leve, que você pode começar a dar uma olhada nas outras coisas que eles estão querendo te vender como informação para você pensar, será que isso realmente é útil? Será que isso realmente é perigoso? Ou eles estão me vendendo isso de uma forma para criar esse senso de perigo? E eu não vou falar o que é as outras coisas não. Aí é você com a sua consciência que vão tentar identificar. E se você identificar, vem aqui depois e me conta. Nossa, eu me senti aqui o astro, né? O cara do Mr. M mesmo, o Malabi da TV Colosso, trazendo revelações de mistérios pra você. E eu vou te contar que tem muito mais, tá? Babarelando tem uma infinidade de mistérios, mas isso, se as pessoas colaborarem, deixarem o like e quiserem ver o vídeo, aí a gente traz. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!